Olá, aqui é o Alexandre da CPR Treinamentos e hoje eu vim falar para vocês sobre a carteirinha para operador de empilhadeira. Esse é um assunto que tem trazido polêmica aqui para dentro da empresa, porque depois dos treinamentos, alguns alunos aparecem e cobram de nós a carteirinha, né? Querem que nós forneçamos essa carteirinha, tá? Eu até tinha um vídeo mais antigo sobre esse assunto, mas a NR11 atualizou, a NR1 atualizou, então resolvi gravar um novo para explicar um pouco melhor como funciona de fato a carteirinha, ok? Então, se a gente for pegar a NR11 e falar sobre o que é a carteirinha, ela vai falar que todo operador precisa ter habilitação e que todo operador, durante o seu horário de trabalho, ali, quando for operar uma máquina, ele deve ter junto consigo um cartão de identificação que vai falar, então, que essa pessoa está habilitada para estar operando aquele determinado equipamento. Legal. Se a gente for se basear só nisso, realmente, quando termina o treinamento, né, o aluno precisa receber uma carteirinha, certo? Só que está errado, né? Está errado por quê? Porque no mesmo item, depois do NR12, fala, tem que ter nome, tem que ter foto, tem que ter função. Opa, função? Como é que eu, uma empresa de treinamento, vou poder colocar a função que a pessoa vai exercer dentro de uma outra empresa? Já começou aí. Obviamente, então, isso já fala que não sou eu que forneço, né? Quem tem que fazer isso é a empresa, então, que vai contratar a pessoa. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, fala aqui também, a gente tem que ter informações ali sobre o ASO, e que o ASO vai ser o que vai de fato gerar a renovação dessa carteira, não o treinamento. Então, vai ter uma validade anual e para ser renovado, então, tem que passar por um novo ASO, ok? Por que isso existe, então? Tá? Porque a gente vai falar aqui de três itens. Primeiro, a habilitação. A habilitação significa que o operador passou por um treinamento que o habilitou para operar a máquina. Não que ele tenha uma CNH ou algo nesse sentido, ok? Então, esse é o ponto que o treinamento vai sanar. Agora que o operador terminou o treinamento, ele é habilitado, ok? Segundo ponto, a aptidão, né? Quem vai determinar ou não a aptidão de uma pessoa para fazer aquele tipo de trabalho é o médico do trabalho. Ele vai emitir, então, um atestado de saúde ocupacional, vulgo ASO, né? Em que irá constar, então, que a pessoa é apta para operar equipamento, particularmente empilhadeira, ponte rolante, enfim, qualquer tipo de equipamento que necessite, então, de uma análise mais específica, ok? E aí, o terceiro ponto, e aqui que é crucial, tá? Autorização. Qual que é o grande problema? Eu poderia emitir uma carteirinha qualquer, um mini certificado que não serve para nada, mas que a pessoa poderia estar utilizando lá na empresa? Poderia, né? Por que que isso não acontece? Porque essa pessoa precisa ser autorizada pela empresa. Então, não posso ser eu que vou emitir um documento autorizando ela a fazer esse tipo de operação, né? A própria empresa precisa emitir a carteirinha. Então, a gente precisa esclarecer de uma vez por todas, né? Que a obrigação do fornecimento do cartão de identificação do operador de máquinas é da empresa que contrata o operador. O operador não tem que ter carteirinha quando vai se apresentar para uma vaga para RH, não tem que ter carteirinha quando está desempregado, isso não existe, tá? O único documento que ele tem que ter que vai comprovar a sua habilitação para estar participando de uma seleção para aquele cargo é o certificado, ok? Não existe nenhum outro documento que seja necessário, tá? Tanto que se você for analisar as carteirinhas que tem, ou elas são um mini certificado, ou uma carteirinha dizendo que a pessoa pertence a uma associação de operador de empilhadeira do Brasil, ou algo nesse sentido. Não habilita a estar operando máquina dentro de uma empresa. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo logo hoje, né? A gente está com uma situação polêmica porque tem realmente uma empresa pedindo para um aluno nosso essa carteirinha, ok? Qual que é o grande problema, né? Diz a pessoa que o operador tem que ter a carteirinha para poder operar a máquina. Só que se ele chega lá com uma carteirinha, ele não passou pelo ASO, tá?
Às vezes a empresa nem sabe que a pessoa fez um treinamento por fora de operador de empilhadeira e ele está lá com a carteirinha. Ele poderia, em tese, estar operando a máquina, tá? Então a gente tem que mudar isso de uma vez por todas. Se você é uma empresa que faz treinamento para operador de empilhadeira, particularmente, não forneça a carteirinha. Isso não faz sentido. Você só está gerando mais confusão na mente do aluno e na mente do RH que vai contratar essa pessoa. Se você é um RH que faz esse tipo de contratação, não peça carteirinha. Essa é uma obrigação que é totalmente da sua empresa, não pode ser de mais ninguém, ok? E se você é um operador, saiba que você tendo o certificado em mãos, ele é a única coisa que você necessita realmente para poder estar participando de vagas para operador de empilhadeira. Uma ou outra empresa vai pedir também que você tenha CNH, o que é totalmente do direito dela. O que ela pode exigir é algo que vá além da norma, ela não pode exigir menos, tá? Mas ela pode sim exigir CNH. Nós não cobramos para que a pessoa participe do treinamento que ela seja habilitada para dirigir veículos, que é o que a CNH serve. A empilhadeira é um equipamento, então não necessita de CNH para operar ela, ainda mais dentro de uma indústria, dentro de uma expedição, tá? Então vamos combinar, gente. Não existe carteirinha para operador de empilhadeira válida perante a NR11, NR12, a não ser aquela emitida pela empresa que contrata a pessoa, ok? A gente tem que esclarecer esse ponto para que esse operador passe por todas as etapas. Ele vai passar por um treinamento para ser habilitado, ele vai passar pelo médico do trabalho para receber o ASO, que vai te dar a aptidão, e aí, com base nisso, a empresa ainda pode decidir se quer ou não que aquela pessoa opere em empilhadeira, tá? Porque a pessoa pode passar pelo treinamento, pode passar pelo médico, e aí vai acontecer o quê? Talvez alguém não sinta confiança de que aquela pessoa ali pode operar uma máquina dentro da empresa. Acontece, né? Assim como a gente tem pessoas que dirigem não tão bem, operar empilhadeira também tem um pouquinho de dom envolvido, né? E aí pode ser que a gente não sinta confiança necessária naquele operador, queira que ele passe por uma reciclagem, um acompanhamento mais firme antes de liberar ele para fazer uma operação sozinho, tá? É totalmente direito da empresa. Então, a gente tem que ter essas três etapas: a habilitação, a aptidão e a autorização. E aí a gente fechou o ciclo da carteirinha e aí está tudo certo. Lembrando, então, que ela tem validade de 1 ano e ela tem que ser renovada mediante o ASO, ok? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui hoje. Espero que tenha solucionado aí todas as dúvidas sobre esse assunto, mas se não, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar trazendo mais informações sobre esse assunto. Muito obrigado.